Oi, gente! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da experiência que eu tive utilizando o arquétipo da Lilith. Sim, é um arquétipo polêmico, né? Muitas pessoas falam coisas bem diferentes sobre ela. E de fato, né, a história da Lilith é uma história polêmica. Ou melhor, são histórias polêmicas, porque existem várias vertentes, né? Várias tradições acerca da história dela. Então, é normal que gerem dúvidas, né, sobre ela. Eu gosto muito mesmo do canal da Priscila Caires. Ela fala bastante sobre a história dos arquétipos e eu acho que de uma forma muito didática, né? E ela fala sobre Lilith ali, é bem esclarecedor, sabe? Então, para quem tem dúvidas acerca das simbologias da Lilith, o que ela realmente representa, o que ela pode atrair ou não, eu indico o canal da Priscila, que eu acho bem legal, assim. Bom, mas falando sobre a minha experiência, eu já não ativo ela faz algum tempo, já ativei algumas vezes também, mas quero falar com vocês acerca da principal experiência que eu tive, que foi a primeira. A primeira experiência que eu tive foi num período turbulento que eu vivia no meu relacionamento, onde eu estava muito confusa, não sabia como me posicionar, não sabia se estava indo no caminho certo, e resolvi ativar com essa intenção de ativar também o empoderamento da Lilith, né? E porque a gente sabe que a Lilith, para quem estuda arquétipo, enfim, para quem se interessa, a Lilith ela tem como lado luz essa libertação feminina, esse olhar para si, esse empoderamento, essa coragem de ser quem é, de dar as caras à tapa, de fazer o que precisa ser feito, independentemente do que os outros acham, né? Então ela tem uma força impulsionadora absurda, assim. E é uma autoestima, uma coragem que vem de dentro para fora. Então tu te sente maravilhosa. E não só esteticamente, né? Ou apenas esteticamente. Como, por exemplo, a sereia, que tem muito essa pegada da vaidade. A Lilith faz tu ir atrás da tua essência, nesse lado luz dela, né? Então, nessa ativação, na época eu tinha visto um vídeo da Daniela Cândido, né, que é do Arquétipo na Prática, e ela explicando sobre Lilith e que provavelmente, ou que muitas pessoas que ativavam, muitas mulheres, né, que ativavam Lilith tinham sonhos norteadores, ou sonhavam com o Lilith ou algo que remetesse a ela e que desse algum sinal sobre o que fazer, enfim. E eu ativei a partir desse vídeo, dessa indicação, e foi batata. Na primeira noite eu sonhei. Então eu tive um sonho onde eu tava numa casa que tava se demolindo, assim. E tava eu, meu companheiro, e a polícia estava chegando. Porque no sonho, o meu companheiro havia cometido um crime, feito alvo, enfim, que não aparecia no sonho. E eu, apavorada, ansiosa, pensando o que eu poderia fazer, já que a polícia estava chegando, ia dar problema. Resumo da obra. A polícia chegou e para que ele não fosse pego ou que nós não fôssemos pegos, surgiu um celular, que então era o motivo da polícia estar chegando, o roubo de um celular. Algo hipotético, obviamente. E eu peguei esse celular e engoli. Eu engoli esse celular. Não só engoli, como mastiguei antes de engolir. Escutem só.
E nessa mastigação eu senti os cacos de vidro entrando na minha garganta e me rasgando inteira. E nessa mastigação eu fui meio que percebendo que eu estava me machucando e guardando pra mim problemas que não eram meus, que não era eu quem tinha realizado, em prol do bem-estar da relação. Essa percepção eu tive durante o sonho e mais ainda quando eu acordei dele. E antes de acordar desse sonho, eu ouvi uma voz de uma mulher que mandou eu acordar ou que falou Bárbara, enfim, um sinal de voz de uma mulher. E eu acordei no susto. Gente, eu nunca tinha tido nenhum tipo de sonho nesse sentido. E na época fez um absurdo sentido para mim e para o que eu estava passando. E foi um sinal muito claro que batia com as coisas que estavam acontecendo. De fato, eu engolia, trazia para mim, muitas vezes realmente até com a amidalite ficava, por colocar para dentro, né? Situações, atitudes, coisas que não eram tão legais, mas que não havia sido eu a protagonista. E guardava aquilo pra mim em prol da relação. E pra mim, gente, ficou muito claro mesmo que foi o arquétipo de Lilith que veio me mostrar isso. Abre o olho, Bárbara, tu tá fazendo isso. Então foi um arquétipo e foi um sinal muito revelador e foi muito significativo pro meu momento. A partir daquilo, eu troquei a minha visão e a minha postura também. Ela me empoderou demais, gente, nesse sentido e em outros, assim, de personalidade mesmo, de colocar minha personalidade a jogo e pronto. Porque como eu já comentei com vocês, eu no meu natural sou muito introspectiva. Mas, como lados não tão positivos, eu comecei a ficar muito mal-humorada, com pouquíssima paciência e com bastante irritabilidade para coisas da vida, assim, sabe? Coisas que a gente pode ter um pouco de paciência. Claro que a gente não precisa ser um santo, né? Às vezes a gente estoura mesmo. Mas essa ponderação eu perdi quase que totalmente com o arquétipo da Lilith. E passei a ficar com um ranço constante de todos. Como se eu tivesse sempre revoltada. E isso é uma sombra que pode ser despertada, né, a partir do arquétipo da Lilith. Mas eu acho que ela é muito essencial para que as mulheres a ativem por pelo menos uma vez, para sentir essa energia, para se conhecer e com o objetivo de se empoderar de si mesma, da sua feminilidade, da parte selvagem da feminilidade, porque existe, né? Existe um livro chamado A Sombra de Lilith, se não me engano é esse o nome, de uma pesquisadora que fez um doutorado sobre a história de Lilith, e ela fala muito sobre os dois lados da feminilidade da mulher, né? Ela coloca que todas nós temos o lado Eva e o lado Lilith na nossa personalidade. E ambos são importantes. A gente só precisa chegar nesse equilíbrio entre essas duas, entre esses dois pêndulos, né? Entre esses dois lados. Mas enfim, gente, eu não queria que ficasse muito extenso esse vídeo. Então era para comentar mesmo sobre a minha experiência mais objetiva com a Lilith. E foi muito importante e interessante para mim. Ativei algumas outras vezes depois e eu tive outros resultados, que foi muito bacana. E quando eu sinto que não é tão bacana mais, eu ou retiro ou tento complementar ali essa ativação com outros arquétipos mais leves, digamos assim.
Porque não é que a Lilith seja pesada, mas é intensa. E a gente tem que estar preparada para recebê-la. Essa energia, né? Até mais, gente.